Dia 5 de novembro é o Dia Nacional da Cultura. Nessa mesma data, há 4 anos atrás, aconteceu o maior desastre ambiental da história do Brasil. Estou falando do rompimento da barragem da Samarco em Mariana, Minas Gerais, que contaminou o Rio Doce. E esta contaminação provocou um enorme desastre cultural, pois prejudicou o modo de vida do povo Krenak e de outras comunidades ribeirinhas que construíram sua história, seu modo de vida, sua cultura às margens do Rio Doce. 2 anos após esse desastre, decidimos, a Associação Pachamama, tendo a mim como advogado, decidimos ajuizar uma ação contra o governo federal e o governo de Minas, defendendo o reconhecimento do rio como um sujeito de direito inseparável dos povos e comunidades que construíram suas culturas às margens do rio. Pedimos nessa ação o cumprimento da Lei Nacional de Proteção e Defesa Civil, que obriga os estados a ter um plano de prevenção contra desastres para os rios. A Justiça Federal de Minas decidiu arquivar o nosso processo porque entendeu que as leis do Brasil não permitem que um rio seja reconhecido como um sujeito de direito e que, portanto, um rio não pode processar os governos ou cobrar dos governos o cumprimento da lei. Nossas leis realmente não prevêem isso, mas nossa Constituição prevê que as culturas diferentes, os modos diferentes de viver e pensar que existem em nosso país merecem respeito. E nós temos povos indígenas e culturas ribeirinhas que enxergam o rio como um sujeito, como um ancestral, como um parente, como alguém que merece respeito. Até quando a cultura oficial continuará achando que é a melhor e que não deve respeitar os modos de pensar diferentes? Até quando a nossa Constituição continuará sendo descumprida? Esta falta de sensibilidade cultural impediu a construção, a elaboração de um plano que poderia ter evitado um outro enorme desastre no estado de Minas Gerais, que foi o desastre de Brumadinho, que levou à morte de quase 300 pessoas. Esta diferença de modos de pensar não pode justificar que se coloque a vida de pessoas e a vida de culturas em risco. É inadmissível que, em nome do lucro, se possa aceitar que comunidades, culturas possam viver sob o risco de um desastre, sob o risco do rompimento de uma barragem. É preciso que nesse Dia Nacional da Cultura nos lembremos que a cultura oficial não é a única de nosso país e que as outras culturas que aqui foram construídas há milhares de anos, por séculos, merecem o mesmo respeito e a mesma consideração da cultura que aqui chegou há 500 anos atrás.